Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, os versículos de 23 até o de número 29. Atos, capítulo 28, versos 23 ao 29. O último capítulo do livro de Atos, tá, meus irmãos? Quem encontrou, diga amém. Amém. Atos não é tão difícil assim, né, irmãos, de encontrar, né? Vamos ler. Eu vou ler nessa versão que está aí na projeção, viu, irmãos? Tem alguns irmãos folheando, eu vou aguardar. Nós avançamos na tecnologia, né? Mas a gente não pode ficar acomodado de procurar aí na nossa Bíblia, né? Folhear ela, certo? Para que a gente possa saber encontrar os textos, né? Essa era tecnológica, às vezes a gente relaxa um pouquinho nisso aí. Diz assim, meus irmãos, o texto bíblico. Aqui é Paulo pregando em Roma. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo estas palavras, isso foi Paulo que disse, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e diz-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam os olhos, nem vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Anunciar sem expectativas, irmãos. É o tema que nós vamos meditar hoje, nesta noite. Para quem gosta de anotar, anote aí. Anunciar sem expectativas, certo? Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, nós louvamos o teu santo nome nesse lugar. Reconhecendo, Senhor, que se não for o Senhor na nossa vida, nada nós podemos fazer. Por isso, nós te pedimos nesta noite a direção, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, Senhor, com a direção do teu Espírito Santo, que nós possamos aqui ministrar tão somente a tua palavra, que é a palavra que vai sair da boca do teu servo nesta noite, ela esteja em comum acordo, Senhor Deus, contigo no céu. Que o teu Espírito Santo direcione esse momento, nos clareando esta palavra, nos iluminando ao ponto de que nós possamos perceber com clareza, Senhor, a tua doutrina, mas que seja uma doutrina saudável, que nós possamos viver também esta doutrina e comunicar a outras pessoas. É o desejo do nosso coração nesta noite. E a nossa petição neste momento, no nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Eu quero começar, meus irmãos, fazendo uma pergunta
para você. E você não vai responder em voz alta, você vai refletir, certo? Essas perguntas é para você refletir, tá? Eu quero fazer a primeira pergunta. Como é para você ter que anunciar algo para alguém em um ambiente onde ninguém quer lhe ouvir? Como é? Reflita nisso aí. Será que é fácil? Será que é difícil? Será que você vai persistir na sua comunicação com aquela pessoa que não quer, que não está dando trela para o que você está falando? Você talvez tenha uma boa mensagem para passar, para transmitir, um bom recado, só que a sua comunicação não está chegando. Como é ter que anunciar algo para alguém, ou para outra pessoa, ou para um grupo de pessoas, em um ambiente onde ninguém quer lhe ouvir? Como é? Onde o assunto que você está anunciando, ninguém está interessado. Como você lida com essas situações no seu dia a dia? Como é que você reage no seu dia a dia com estas situações? É uma pergunta que faz parte da nossa vivência diária, não é? Todos nós, todos os dias, temos que comunicar algo para alguém que essa pessoa não está disposta a compreender a tua mensagem. Se a gente vai para o relacionamento conjugal, irmãos, dentro de casa, a gente vê isso todo dia, sim ou não? A não ser que a sua esposa, ela sempre esteja de comum acordo com tudo que você faz. Fala e diz. Ou vice-versa. Certo? A não ser que seu esposo esteja sempre em comum acordo com você. E nem sempre é assim. Às vezes, até dentro de casa, no relacionamento conjugal, a nossa comunicação, ela não chega. Você está falando algo para sua esposa que parece que ela não está querendo entender. Às vezes a esposa da gente também está falando algo para nós que parece que a gente não quer entender. Então essa questão da comunicação, irmãos, é algo muito sério. E como fazer para resolver esse problema? Como é que a gente pode, qual a estratégia que a gente pode criar para resolver esse problema? Se é que tem problema, se é que tem solução, na verdade, problema tem demais. Se é que tem solução, na verdade, né? Mas o que nós observamos aqui no texto, irmãos, é que Paulo, ele foi o maior exemplo nesse quesito. Ele anunciou o evangelho por toda parte que ele foi, enfrentando a oposição, enfrentando seus inimigos, enfrentando aqueles que queriam barrá-lo. Ele foi persistente, ele anunciou em um ambiente sem expectativa nenhuma. É muito difícil você produzir num ambiente inóspito, né, meus irmãos? Quem é que planta no deserto, pelo amor de Deus? Quem é agricultor aqui? Agricultor. Quem já foi? Agricultor. Ninguém, né? Todo mundo é engenheiro, médico, graças a Deus. Quando a gente muda de fase, a gente não lembra do nosso passado, né? É bom, isso é bom, certo? Eu já tentei ser agricultor, não consegui. Até hoje eu tento com um jardinzinho aqui do lado, ó, tem até um pé de mamão aqui, quase entrando na janela da igreja, com a horta, mas eu não sou um bom agricultor, gente. E eu percebo que esses tempos que eu estou plantando por aqui, tem toda uma dinâmica para você colher o fruto. Você não vai plantar a semente em um ambiente que não vai produzir. No deserto, na pissarra, né? Você vai procurar um terreno fértil. Tem muita gente que planta, é gente de fé, né? Planta no seco, planta na terra dura, né? E confia e dá certo, né? Só que não fica um bom fruto. Às vezes, irmãos, plantar, anunciar ou plantar no ambiente inóspito é muito difícil, porque você não tem expectativa de colher os frutos, não é assim? Não tem expectativa. Você planta, mas não tem expectativa nenhuma de colher esse fruto. Porque a terra não é apropriada para colher o fruto. Na nossa vida é assim. Às vezes a gente vai para um local, quer anunciar alguma mensagem, transmitir
alguma ideia boa para alguém, mas você ao chegar naquele ambiente, você já fica naquele negócio. Já cria essa expectativa de que não vai dar certo, porque lá o público é difícil mesmo de entrar alguma coisa. É assim que acontece. Aí, como nós estamos falando sobre evangelismo na nossa igreja, desde o início do ano, esse assunto ele é muito pertinente, meus irmãos, para o âmbito da igreja. Eu venho dizendo para os irmãos aqui, nós temos uma responsabilidade muito grande na terra, que é de anunciar o evangelho a toda criatura. Se a igreja não faz isso, não é a igreja de Cristo na terra. A igreja tem que fazer isso. É nossa obrigação. É o nosso trabalho, irmãos, enquanto igreja do Senhor. Anunciar as coisas do reino de Cristo, como nós pregamos no domingo passado aqui. Só que não é anunciar só quando as coisas estão boas, não. A gente tem que anunciar quando não tem expectativa também. Nós temos que falar do amor de Cristo para qualquer pessoa, não são só para aquelas pessoas do nosso ciclo de amizade. Não são só para aquelas pessoas que nós gostamos. Não, nós temos que anunciar para quem não gosta também. Para quem não quer te ouvir. Você tem que anunciar. Foi o que o texto disse aqui. Foi o que Paulo está falando aqui. É o que Paulo está falando. E ele ainda menciona uma profecia de Isaías. Dizendo, olha, chegará o dia que nós vamos ter que anunciar para os próprios judeus algo que eles não querem ouvir. Mas nós temos que anunciar. E Paulo faz menção disto quando ele está aqui no texto, conversando com os judeus que ele estava pregando o evangelho aqui. Paulo não quis saber. Paulo anunciou. Paulo pregou o evangelho. E nós temos que anunciar em toda e qualquer situação, meus irmãos. Nós recebemos um parêntese aqui, talvez a pessoa até esteja assistindo a gente aí na live aqui do Instagram, essa semana uma mensagem lá no nosso Instagram, da igreja. E a pessoa disse assim, pastor, nós conversamos com alguém aí de Itarema, pelas redes sociais, e a gente está pedindo para que a Igreja Batista aí de Itarema cuide dessa pessoa, da Serra. Aí, como eu não movimento as redes sociais da igreja, minha filha me mostrou, depois eu passei a mensagem para a Caiane, que são o pessoal que fica aí nas redes sociais respondendo. Mas antes de passar a mensagem para o pessoal da mídia, o que foi que eu fiz? Eu fui pesquisar o perfil da pessoa, e essa pessoa seguia alguém do Trairi, que é meu conhecido, mandei a mensagem, aí ele me explicou, pastor, esse rapaz aí é um missionário, é um grupo de missionários que evangeliza pelas redes sociais. Ele tem mais de 16 mil seguidores, o cara é bom. Aí sabe qual é a função dele? Eles estão, esse grupo de missionários, nos sites de relacionamentos. Aquele Tinder, é Tinder o nome? E outros sites aí. Eles entram nesse site de relacionamento para evangelizar. Evangelizar. E quando eles ganham uma pessoa para Jesus, independente da cidade, eles ligam para uma igreja, mandam uma mensagem para o Instagram da igreja. Diz assim, olha, nós conversamos com alguém no site de relacionamento, nós evangelizamos, e essa pessoa está disposta a frequentar uma igreja. Olha que coisa boa. Por isso eu já quero deixar um recado para você que frequenta esse site de relacionamento. Tem crente lá também. Um dia você pode ser pego. Tá bom? Fecha o parêntese, para você não entrar nessa. Tá bom? Mas o que é interessante, irmãos, é que enquanto nós estamos com medo de entrar nesses ambientes, que são arriscados mesmo, se você não sabe mexer com rede social, nem entre. Eu nem entro. Mas se tem alguém que sabe, entre com um propósito. E esse grupo de missionários, eles fazem esse trabalho no Brasil. Eu achei interessante, gente. Eu fiquei pensando, olha, uma terra hoje, que é a internet, uma terra sem lei. Os cristãos estão abrindo os olhos para invadir também o ambiente virtual, pregando o evangelho. Eles estão indo onde eu e você não temos coragem de ir. Eles estão anunciando onde eu e você não tem coragem de anunciar. Aquelas pessoas que estão ali em busca de relacionamentos, de amizade, eles chegam.
tem um Jesus que te ama e quer se relacionar com você. Isso é interessante, né, meus irmãos? Hoje a gente age, na maioria das vezes, como aquele sacerdote que passou de largo ali na história do bom samaritano, né? Vocês conhecem muito bem, tá? A gente passa por um ambiente e, não, esse ambiente aí não dá para a gente entrar, não. O negócio aí é pesado. No dia que os missionários estiveram aqui, meus irmãos, no início do ano, né, o pessoal do Pés no Arado, eles perguntaram, pastor, tem algum ponto estratégico que as pessoas não gostam muito de entrar? Eu digo, tem. Aí ele disse, o senhor quer que a gente vá lá? Eu, claro, nós precisamos ir lá. E aí nós fomos ali no mercado, ali por trás do mercado, né? No dia de feira mesmo, na terça-feira, foi estratégico mesmo. Ali por trás tem um ambiente que talvez você não tenha coragem de passar por lá e falar de Jesus para aquelas pessoas. Talvez eu não tenha, sozinho. Eu já fui lá sozinho outras vezes. Eu fui acompanhado com eles lá. Mas é um ponto estratégico que muitas pessoas não têm coragem de anunciar o Evangelho. Mas essas pessoas também precisam ouvir do Evangelho, irmãos. Nós precisamos comunicar o Evangelho para essas pessoas. Que é Jesus Cristo de Nazaré, que salva, que restaura, que perdoa, que transforma as vidas. E nós aqui temos essa responsabilidade de distribuir e falar e anunciar de Jesus para essas pessoas. Paulo fez isso, meus irmãos. Ele foi para um ambiente difícil de evangelizar. Aqui, no capítulo 28, conta a história já do regresso de Paulo para Jerusalém. Na verdade, ele vem para Roma, né? E aí, ele está regressando das suas viagens missionárias. Paulo já poderia estar se aposentando, sim ou não, irmãos? Já tinha evangelizado todas as terras ali. Ele já estava de volta visitando todas as igrejas que ele já tinha plantado. Aí agora chega aqui no finalzinho do capítulo 28, ele está voltando para Jerusalém, que era onde tinha um grupo de pessoas que odiava ele e que queria matá-lo. Aí Paulo resolve voltar para esse povo. Eu fico pensando, por que Paulo retorna para cá? Para essa terra difícil. Para essa terra onde o povo não estava escutando ou não queria escutar a sua mensagem. A palavra do Evangelho. Chamava o Evangelho de seita. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. Por que Paulo volta? A visão de Paulo era de um grande evangelista. Paulo achou o seguinte, ele sabia que os judeus precisavam ser evangelizados também. Ele era pregador dos gentios, os irmãos sabem disso. Mas ele não abriu mão de anunciar para os judeus. Pregar para os gentios, Paulo diz, é muito fácil anunciar. E ele pregou para o gentio, e a Bíblia diz que o gentio recebeu. Mas o judeu não recebeu nem Jesus. Jesus disse, eu vim para os meus, e os meus não me quiseram, me rejeitaram. Para Paulo foi a mesma coisa. Paulo anunciando o mesmo evangelho, foi para os judeus, e eles rejeitavam Paulo também. Eles queriam prender Paulo, não era só prender não, eles queriam matar Paulo. Achava que Paulo estava pregando uma seita, a seita de Jesus. Mas Paulo diz, esse povo precisa entender a mensagem da cruz. Eles precisam ouvir, e eles têm que ouvir de quem sabe, de quem entende. E Paulo foi comissionado, chamado para isso. Quando eu olho para nós, irmãos, a igreja, eu vejo a mesma coisa. Deus confiou a nós essa grande responsabilidade de anunciar o Evangelho para todas as pessoas, aqueles que querem ouvir, aqueles que não querem ouvir. É nossa responsabilidade, amém, queridos? É nossa responsabilidade. Então nós devemos nos comportar da mesma maneira que Paulo se comportou aqui, irmãos. Nós já pregamos, olha, tem gente gastando saliva e gastando munição e ferramenta com quem já está evangelizado. E tem gente que nunca foi evangelizado. E você não fala por quê? Porque eles já são religiosos. Eu escuto muito isso aqui. Ah, pastor, Deus me livre de evangelizar lá para aquela irmã, aquela minha vizinha, porque ela já é religiosa. Rapaz, se eu for falar, uma vez eu fui falar, ela me botou para correr, eu não vou mais. Aí você desiste de anunciar. Porque nós achamos que as pessoas já estão salvas, que as pessoas não precisam do evangelho, né?
Às vezes os arrogantes, os prepotentes, os autossuficientes, os ignorantes, nós rejeitamos também. Nós não temos coragem de convidar essas pessoas para a gente anunciar o evangelho. Paulo fez diferente, meus irmãos. Ele estava disposto a anunciar, mesmo quando aquelas pessoas não estavam dispostas a ouvir. Em Atos capítulo 28, versículo 22, diz assim, meus irmãos, olha, contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas. Paulo convida o pessoal para anunciar sobre o evangelho. Aí eles, contudo, nós gostaríamos de ouvir o que pensam, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Ou seja, eles queriam entender por que Paulo estava pregando desta seita. Pregando sobre o evangelho. E eles não estavam entendendo, mas eles pararam. De tanto Paulo insistir, eles pararam para ouvir o que Paulo pensava acerca desta seita. A convite do próprio Paulo. Paulo sabia que o ambiente que ele estava entrando era realmente muito difícil, mas ele estava disposto a encará-lo, esse ambiente. Meus irmãos, a pergunta que nós fazemos antes da exposição do texto é: você também está preparado para encarar uma situação semelhante? Ninguém diz amém, né? Você também está preparado para encarar uma situação semelhante? Amém. 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 Nós devemos, irmãos, estarmos preparados, né? Para encarar uma situação semelhante, como esta que Paulo encarou. Paulo tinha muito respaldo no que falava. E anterior a isto aqui, irmãos, Paulo foi preso. E Paulo reivindicou o seu direito de cidadão romano para ser solto. Paulo foi preso por anunciar esse evangelho e pelos judeus denunciarem ele. Esse camarada está anunciando um evangelho, uma seita, isso não existe. Aí Paulo foi preso. Aí preso, Paulo contra-argumentava, pediu ajuda ao imperador. Pediu socorro ao imperador para que ele o declarasse inocente. Ele vai lá, pede ajuda, anuncia, explica, expõe o porquê que ele está pregando esse evangelho, e ele é solto. Aí quando ele é solto, ao invés dele se livrar dos judeus que estavam lhe perseguindo, ele chama os judeus para uma reunião na sua casa. Que homem corajoso é esse, meus irmãos? Quando eu faço a comparação, eu me coloco hoje na posição de cidadão comum, me comparando com Paulo, eu fico pensando, como eu sou frouxo e Paulo é corajoso. Porque eu lá quero conversa com quem quer me matar, quem quis me prender mais. Eu vou mais querer saber de anunciar o evangelho, ou pregar, ou me justificar com relação àquilo que eu estou anunciando. Jamais eu faria isso. Mas Paulo fez, meus irmãos. Nós vamos entender o texto um pouquinho. Eu já falei muita coisa do contexto aqui, irmãos. Paulo, nesse cenário do texto que nós lemos, ele estava em uma espécie de prisão domiciliar, tendo que viver sob escolta, e ele estava vigiado por causa da perseguição dos judeus. A condição de Paulo era essa, ou seja, Paulo recebeu uma liberação, né? Uma saidinha, vamos dizer assim, para os irmãos entenderem. Dia das Mães, Dia dos Pais. Aí Paulo saiu sob escolta policial, guarda, e ele estava nesta condição. O imperador disse: você pode viver como cidadão qualquer agora, não é? O guarda, você vai ficar com um soldado aí com você, porque você é cidadão romano, aí você agora pode viver a sua vida. Aí Paulo, irmãos, quando ele chega em Roma, ele convoca uma reunião com seus opositores. Ele podia, a primeira coisa que fazer era chamar os amigos, né? Ele chamou o quê? Os opositores dele, tá certo?
Em Atos 28, 17, do texto, meus irmãos, ainda está aí no contexto, né? 28, 17, vai dizer assim, ó. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse, varões e irmãos, olha, varões e irmãos, os opositores, varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. O que é que Paulo fala 3 dias depois que ele foi solto, meus irmãos, ou que ele chega em Roma? Ele convoca uma reunião com os irmãos opositores, interrogando, e ele passa, na verdade, ele é interrogado por esses irmãos, por esses opositores. E estes fazem perguntas para Paulo, e Paulo faz sua defesa com o intuito de tornar compreensível aquilo que ele queria anunciar, pregar para aqueles homens, acerca de Jesus Cristo. No capítulo 28, versículo 20, irmãos, vai dizer assim, ó, foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Ou seja, Paulo começa dizendo para aqueles irmãos, olha, eu estou preso por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a esperança de Israel, irmãos. É o Messias prometido nas Escrituras. E o que Paulo queria explicar para os judeus era isto. Esses judeus que não estavam compreendendo o Evangelho. Eu estou preso, eu estou amarrado, eu fui aprisionado e sou perseguido por causa do Evangelho, por causa de Jesus, a esperança de Israel. Os judeus não estavam crendo, meus irmãos, mas queriam ouvir de Paulo as suas justificativas. Vamos ouvir o que Paulo tem para falar. Porque a fama de Paulo, irmãos, corria por toda a vizinhança e por toda a circunvizinhança. Como eu expliquei para os irmãos no domingo passado, a diferença de vizinhança para circunvizinhança. Ou seja, Paulo tanto era conhecido ali na cidade que ele estava, em Roma, como ele era conhecido também nas cidades adjacentes, meus irmãos. Paulo era muito conhecido, muito popular. Paulo ganhou o direito de cidadania justamente por isso, porque ele era um cidadão romano, conhecido em Roma. Então, Paulo convoca esse povo e eles quiseram, na verdade, eles queriam ouvir de Paulo suas justificativas, certo? No versículo 22 vai dizer assim, irmãos, contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Eles demonstram esse interesse. Nós gostaríamos de ouvir, meus irmãos, o que pensas. Era essa a curiosidade daquele povo. Então, Paulo convoca uma reunião para falar para os judeus o seu discurso, né? E esse discurso de Paulo, irmãos, é interessante, que foi da manhã até a noite. Às vezes os irmãos reclamam que eu prego muito, né? Tem alguns irmãos que quando passa do meu horário aqui, fica coçando os pés assim. Aí eu digo, eita, irmão, tá doido para ir embora. Doido para pular, quebrar a janela e sair voando, né? Mas Paulo, as pregações de Paulo eram bem extensas, né? O Eutico caiu da janela e dormiu, porque Paulo demorou demais. O sermão dele foi até a madrugada, né? E aqui a gente vê que Paulo fez uma exposição aqui, e com certeza, irmãos, esse grupo de pessoas, de opositores, aqui eram anciãos na época. Eram doutos, eram pessoas que conheciam acerca da cultura, da religião da época. Então, um discurso desse deveria ser muito bom para você passar o dia ouvindo, né? Contra-argumentando, deveria ser ótimo demais, né? É igual esses podcasts da vida hoje. Quem assiste sabe aqui, né? Eu, por exemplo, irmão, quando o assunto é bom, eu passo horas e horas assistindo podcast.
Quando eu vejo que tem duas pessoas que articulam bem uma ideia, dá vontade, não dá da gente escutar? Aí Paulo estava nesse ambiente aqui, claro que não era um podcast, mas ele estava ali argumentando, contra-argumentando, anunciando para aqueles seus opositores, incrédulos, tá? Ele estava lá falando para eles da manhã até a noite. Versículo 23, meu filho, produz aqui para mim ler. Para eu ler, por favor. Aí, havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a noite, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Paulo estava querendo inserir na mente desses camaradas o evangelho. Eles falavam assim, não, mas a lei diz desse jeito. Aí Paulo fazia, sabe o quê? Mas na lei fala sobre Jesus. E eu vou explicar. O texto diz que Paulo estava tentando persuadi-los, influenciá-los, meus irmãos, com esta mensagem salvadora. Paulo estava dizendo, vocês precisam entender este evangelho na prática. Hoje muitas pessoas não estão querendo entender, irmãos, o evangelho de Cristo. Está muito fácil, mas não estão querendo entender, porque estão presas nas suas culturas religiosas, no seu método que você mesmo escolheu para seguir a Jesus. Não é? Hoje a gente percebe atualmente que existem vários métodos para seguir a Jesus. Existe o método do coach, existe o método dos desigrejados, existem os métodos liberalistas, existem métodos fundamentalistas, e existem tantos métodos religiosos extremistas que as pessoas, elas escolheram viver aquilo ali. E aí então, o evangelho, Paulo estava nessa situação aqui com estas pessoas, esses opositores, de anunciar genuinamente na lei e nos profetas Jesus Cristo de Nazaré, porque era o que eles entendiam. Anunciar Jesus em outra esfera talvez fosse difícil para o judeu. Olha, você pregar para um judeu, irmão, você não queira ser bonzão para judeu, não. Judeu mesmo, genuíno. Eu tive um professor, ele já faleceu, de hebraico no seminário, que ele era um judeu mesmo, naturalizado judeu. E ele era muito sábio, irmão, muito sábio. Então, ele acreditava no Messias, só que de outra maneira. Era um exímio professor de hebraico. E ele tinha respaldo. Para nós anunciarmos o Jesus que nós cremos hoje para ele, na língua dele, no entendimento dele, era muito difícil. Você precisa ter estratégia. Nós precisávamos termos e utilizarmos as estratégias certas para tentar falar para aquele professor judeu, anunciar para aquele professor judeu o Cristo que nós cremos. E Paulo aqui utilizou essa estratégia. É na lei que vocês querem que eu apresente Cristo? Ou vocês querem que eu apresente nos profetas? Então Paulo estava argumentando isso aqui. E o resultado, irmãos, é que alguns compreenderam. Está no versículo 24, meu filho, coloca aí. Alguns compreenderam o que Paulo dizia. E outros permaneceram incrédulos. Olha o versículo 24, o que é que diz, irmãos? Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram. Repita aí comigo. Continuaram incrédulos. Alguns ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Eles até compreenderam em partes. Paulo, ele aplicou tão bem essa mensagem que alguns até ficaram assim, tem razão. Olha, tá mesmo. E outros continuaram incrédulos, não aceitaram de jeito nenhum. E isso gerou uma confusão, irmãos. Paulo
compreende então a dureza do coração do povo e menciona uma passagem do profeta Isaías acerca da cegueira espiritual do coração endurecido deles. Está no versículo 26, ou 25, 26 e 27. Eu vou lendo um de cada vez aqui, o versículo 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis, e não entendereis, vendo vereis, e não percebereis. Portanto, o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Então esta era a situação, irmãos, nessa circunstância aí. Paulo compreendeu a dureza do coração e Paulo aproveita para fazer menção do que está escrito no profeta Isaías sobre eles. Sobre eles. Aí eu fico imaginando, aqueles que estavam com seus corações endurecidos, ficaram com mais raiva ainda de Paulo. Porque é assim que acontece, irmãos. Quando a gente não quer compreender o negócio, a gente prefere ficar na teimosia, prefere discutir com a outra pessoa e não aceitar aquilo que está sendo dito. É assim. Aí um grupo de judeus compreendeu em partes, e aí eles ficaram discutindo entre si, meus irmãos. Aí Paulo explica o contraste da mensagem do evangelho pregado, né? Aos gentios que deram ouvidos e entenderam. Versículo 28. Versículo 28 diz: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Aí Paulo está dizendo, olha, esse mesmo evangelho aqui, que eu estou anunciando a vocês, foi de Deus, né? Enviado aos gentios. E eles a ouvirão. E os gentios estavam ouvindo a mensagem. Paulo anunciando, os gentios estavam ouvindo essa mensagem. É um contraste. O judeu não queria ouvir, mas os gentios estavam ouvindo. Estavam entendendo a mensagem de Paulo. Paulo plantou muitas igrejas na Ásia. Paulo plantou muitas igrejas naquela região. Turquia e tantos outros lugares ali. Mas os judeus estavam com seus corações endurecidos. E Paulo entendia que tinha uma missão com esse povo que estava com o coração endurecido. Por isso ele volta. Eu não posso terminar os meus dias de vida sem anunciar o evangelho para quem precisa, para quem necessita. O evangelho veio do meio deles. Eles precisam entender quem é Jesus, esse Jesus que salva o gentio, que salva o judeu, que salva o grego. Os opositores também precisam ouvir. Se fosse hoje, eu fico imaginando Paulo pregando aí nos terreiros de macumba, Paulo pregando em qualquer outro lugar, para qualquer pessoa que é inimiga do evangelho. Se fosse hoje, era assim. Nós não temos coragem de fazer isso. Lá no centro de Fortaleza, quem anda lá pelo centro, tem umas lojas que vendem aqueles aromas dessas casas de candomblé, né? Aí, uns incensos, né? Um negócio. Eu acho cheiroso. O povo tem crente quando passa na frente se benze assim. Tu é crente ou tu é crente mesmo? Aí tem o pessoal que tem medo só daquele cheiro, né? Eu já passei lá com pessoas crentes mesmo, de fé. Está queimado, pastor, no nome de Jesus. Vamos entrar lá dentro, vamos perguntar quanto é um bicho desse aí. Falar de Jesus para esse povo. Né? Se fosse Paulo, ele fazia isso, não faria? Paulo é uma oportunidade boa.
Paulo, certa vez, ele chega lá onde tem várias estátuas, né? Aí ele vê um Deus invisível, uma estátua do Deus invisível. Aí Paulo chega. Eu fico imaginando Paulo. Paulo é igual aquele menino maluvido, né? O que estão fazendo aí? Algum ritual aí aos deuses. Olha, tem um Deus invisível ali. Sabe quem é esse Deus invisível? Está aí no livro de Atos também. Foi o Deus que criou o céu e a terra. O Eu Sou, o Todo-Poderoso. E começa a evangelizar. Irmãos, nós não podemos desperdiçar as oportunidades de anunciar o evangelho para estas pessoas também. Nós precisamos comunicar bem o evangelho. Elas precisam de Jesus. O mendigo na rua precisa de Jesus. O alcoólatra precisa de Jesus. O drogado precisa de Jesus. Quem está escravizado em magias precisa de Jesus. Pessoas que que foram vendidas ou que foram consagradas ao inimigo precisam de Jesus. E tem muita gente que foi entregue aos espíritos através de trabalhos, de macumba, negócio de um sapo que a negada costura a boca e coloca um negócio dentro. Tem muita gente com maldição nos ombros que precisam de Jesus. A libertação, ela vem de Jesus Cristo. E como que esse evangelho vai chegar até essas pessoas que estão escravizadas? Se nós fizermos como Paulo fez, meus irmãos. Então, Paulo anuncia para esse povo e comunica o evangelho. E os judeus saem debatendo entre si, no versículo de número 29, ainda sem entender direito o que Paulo estava comunicando. Ao que ele diz, dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Eu fico imaginando, terminou o discurso de Paulo, Paulo fez a exposição da manhã até a noite, termina. Aí ele sai para casa caminhando. Às vezes, quando o pastor prega uma palavra de exortação bem pesada, né? Aí se junta um grupo de judeus desse, aí sai para casa caminhando. O pastor pisou na maionese. Não era para ter falado isso hoje. Eu gosto tanto dele, baixinho, pequenininho, gente boa, mas também fala umas besteiras, né? Aí os judeus saem desse jeito, gente. Os que foram persuadidos, foi o que eles fizeram? Eles talvez saíram, não, mas o que ele está falando tem razão. Ele está falando, tudo que ele sinalizou está na Bíblia, está na lei, está nos profetas. Aí os judeus, coração endurecido, assim, tu é doido, mas tu é judeu, rapaz. Isso que ele falou é bala, isso é seita. Aí eles foram brigando, até em casa, falando, discutindo acerca do que do que Paulo tinha falado de Jesus. Eu sei que depois daí muitos se converteram por causa dessa exposição de Paulo. Muitos judeus na caminhada que ouviram Paulo se converteram também ao cristianismo. Fato disso é que Paulo depois, eu creio que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, ele já está lá conversando com esse povo, anunciando, ou já exortando e ensinando, né? Esse povo de origem judaica que se converteu ao Evangelho. Então, irmãos, esta era a situação de Paulo. Paulo anunciou num ambiente que não tinha expectativa nenhuma. Nenhuma mesmo. Nenhuma. Mas Paulo não abriu mão da sua responsabilidade. Poderia, como eu já falei aqui, ele poderia estar se aposentando, né? Como tem muito crente hoje que já se aposentou antes do tempo. Por quê, pastor? Se eu te fizer uma perguntinha simples, talvez você vai ficar chocado. E eu vou fazer que é para eu também ficar chocado. Você falou de Jesus hoje para alguém? Ontem você falou de Jesus para alguém? Antes de ontem você teve a oportunidade de comunicar o Evangelho para alguma pessoa? Então, se você não está fazendo isso, se eu não estou fazendo isso de alguma forma,
Eu já estou praticamente aposentado na fé. Eu não estou mais nem trabalhando. E aí Jesus nos comissionou para esse trabalho, irmãos. Para esse trabalho. A gente olha para o mundo e reclama de tudo. Reclama até do preço do café. Não é, gente? A gente está reclamando de tudo. De tudo. Hoje a gente estava comendo um pedaço de carne ali, o irmão Miquel escondeu um pedaço. E eu fui saber que depois era para trocar por um pacote de café. Eu digo, meu filho, isso é picanha, meu filho. É porque o café está caro, pastor. Tem que partir a picanha no meio. Brincadeiras à parte, irmãos. Mas a realidade a nossa realidade hoje é esta. É esta. E nós precisamos acordar. Tem muita gente que não está mais cumprindo o seu propósito aqui na terra. A igreja, que somos nós precisamos fazer o trabalho de Jesus de uma forma entusiasmada mesmo, irmãos. Deus confiou a nós. Nós temos que produzir. Temos que produzir. É nossa missão como igreja. Eu acho muito bonito quando tem uma pessoa disposta para fazer alguma coisa. E graças a Deus, eu vou falar aqui um termo, eu espero que os irmãos não fiquem com raiva, estou falando com todo carinho do mundo, tá bom? Viu, Colombo? Fique com raiva não, viu? Viu, seu Luiz? Graças a Deus, Deus enviou duas ovelhas para cá, que são dois cabas doidos. Que ele diz assim, pastor, vamos fazer? Eu digo, rapaz, vamos para o mês que vem. Ele não, tem que ser agora. Já fica tateando. O Romário, engenheiro ali, passou uma vergonha medonha. Rapaz, você não sabe medir não, eu me acho isso ali em 10 minutos. Paulo se fez de doido, irmãos. Sabia que Paulo se fez de doido? Se fez de doido para pregar o evangelho. Se fez de sábio também para pregar o evangelho. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós devemos estarmos motivados para fazer a obra de Deus em todo o tempo. Quando uma pessoa levantar a bandeira, vamos, estamos juntos. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? É nossa missão. Jesus confiou a nós, Ele é o nosso patrão maior. Então, irmãos, nós precisamos, às vezes, utilizar dessas loucuras. E Paulo disse o quê? Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. É assim que Deus faz, irmãos. E Ele me escolheu. Eu me considero um louco desse mundo, irmãos. Porque eu não prestava para nada. E hoje também ainda não presto muito, não. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, eu fui regenerado e justificado. Então, como em forma de gratidão ao meu Senhor, o que eu devo fazer e o que eu preciso fazer é a obra dele aqui na terra. Que ele me deu, que ele distribuiu, que ele colocou na minha mão essa responsabilidade. É o que eu preciso fazer. Todos os dias eu preciso falar deste amor para alguém. Para alguém. Não desperdice as oportunidades, porque as pessoas estão precisando ouvir sobre a salvação. Tem muita gente se perdendo por aí, meus irmãos. Nas drogas, na bebedeira. Sabe, tanta gente, pessoas que estão próximas de nós, nossos amigos, nossos parentes. E nós estamos vendo tudo isso e estamos ficando calados. Nós precisamos abrir a nossa boca, irmãos. Nós precisamos suar para fazer a obra de Deus. Só aqui nesses ar-condicionados é muito bom, dá até sono. Eu vejo alguns irmãos querendo dormir. E eu digo, pode dormir, que aqui é um lugar de paz. Talvez em casa você não tenha essa paz. Aqui você tem, durma. Né? Há uma história, uma lenda, né? Eu vou abrir um parêntese. Eu tenho um padrasto, depois ele está assistindo essa pregação, ele vai ligar para mim e vai me dar um puxão de orelha. Que ele passa o culto quase todo dormindo. Mas no final do culto, você pode ir lá. Edivan, qual foi o tema da mensagem? Ele diz tudinho. Os 3 tópicos, ele fala tudinho. Eu digo, como é que a pessoa capta a pregação toda dormindo? Por isso que eu digo que a igreja é tão boa para dormir, que até a mensagem, você dormindo, você consegue captar a mensagem. Né? Parece que Deus coloca a fotografia do esboço lá dentro do teu cérebro. Certo? Mas é bom, o ambiente é muito bom, irmãos. Fecha o parênteses aqui. É muito bom.
congregar numa igreja dessa. Eu acho bom demais, um friozinho desse. Só que nós precisamos suar também. Aí essa parte do suor, do trabalho, da renúncia, poucos querem. Poucos querem. Da contribuição, poucos querem. Nós queremos o trabalho feito, executado e bem feito, viu? E se não fizer, o pastor que escuta. O pastor que fica escutando. Alguns irmãos também escutam. Irmã, tu cantou ruim hoje. Foi mesmo. Uma vez eu disse para a irmã disse assim, eu não era pastor, não, pai, irmão, tu tocou ruim demais. Aí eu dei o violão para ela, faça aí um mi sustenido. Ela não soube fazer. Irmãos, nós temos hoje, nós cobramos muito. A gente quer ver a obra funcionar, mas nós fazemos pouco. E o nosso patrão vai chegar um dia que ele vai prestar conta com a gente. André, você fez o quê, meu filho, lá embaixo? Eu não vou nem levantar a cabeça, eu vou ficar só igual os querubins. Santo, 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 santo. Me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Nós precisamos acordar, irmãos. Quero aplicar aqui 4 pontos bem rapidinho das nossas vidas diante do que nós meditamos nesta noite. Primeira coisa, é preciso ousadia, meus irmãos, para anunciar o evangelho, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. É preciso ousadia para anunciar o evangelho, mesmo quando não queiram te ouvir, ou não quiserem te ouvir. Romanos 10, capítulo 14, os irmãos conhecem muito bem. Paulo diz assim, como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Eu não sei para você, irmão. Mas toda vez que eu recebo alguém tentando me convencer de fazer algo, a primeira coisa que eu faço é tentar entender o motivo daquele convencimento. Se eu entender,